Prezados alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Luciano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Utilizaremos novamente o recurso da videoaula para dar continuidade às nossas atividades acadêmicas. Então, para a disciplina de modelagem de sistemas dinâmicos, hoje trataremos sobre a modelagem matemática de sistemas elétricos, em especial o circuito RLC. Assunto tratado na seção 2.2 do nosso livro-texto. Ou seja, o nosso objetivo é descrever a dinâmica dos circuitos de segunda ordem, em especial os circuitos elétricos RLC. A gente sabe que um circuito elétrico RLC é formado por um resistor, um indutor e um capacitor. E eles podem estar associados tanto em série quanto em paralelo. Vale lembrar que esse tipo de circuito ele é denominado circuito de segunda ordem porque a relação que existe entre a tensão e a corrente do circuito pode ser descrita por uma equação diferencial de segunda ordem, como a gente vai ver na sequência. Lembro que a ordem de um sistema é dada pela quantidade de elementos armazenadores de energia presentes no circuito. Para o nosso circuito RLC, a gente está falando do indutor e do capacitor. O circuito em questão, ou seja, o circuito RLC, em especial o circuito série, é este, ou seja, uma fonte de tensão conectado a um resistor, que está conectado em série com o indutor, que está conectado em série com um capacitor, gerando dentro dessa malha uma corrente variável no tempo, porque a nossa tensão também é variável no tempo, e nesta representação a gente observa que a grandeza de saída, ou seja, a grandeza de interesse, é a tensão sobre o capacitor. Então, essa é a representação do circuito elétrico RLC série que a gente tem como objetivo, como meta, modelar. Bom, o processo de modelagem matemática é o mesmo descrito anteriormente. Ou seja, a gente começa pela definição do problema, que nada mais é do que a obtenção da função de transferência do circuito RLC em série, considerando V de t como entrada e VO de t como saída do sistema. Isso a gente não pode perder de vista. Para qualquer modelamento de sistema, para qualquer modelagem matemática de um sistema dinâmico, eu tenho sempre que ter em mente qual é a minha grandeza de entrada e aí, consequentemente, a variável que representa essa grandeza e qual é a minha grandeza de saída e a sua variável, certo? No nosso caso, entrada é a tensão de entrada do circuito, saída é a tensão sobre o capacitor, como representado anteriormente. Depois que eu defini o problema, que eu consegui entender o que eu quero, eu vou estabelecer quais são as teorias e aplicar as leis fundamentais para que eu solucione esse meu problema. No nosso caso, como é um circuito elétrico, em especial um circuito RLC série, eu vou utilizar a lei de Kirchhoff das malhas, que é a tal da lei de Kirchhoff das tensões. Mas para isso, eu preciso adotar algumas simplificações e aproximações para conseguir desenvolver esse equacionamento. Então eu lembro que para modelagem de sistemas elétricos de segunda ordem, a gente vai adotar os mesmos conjuntos de hipóteses aplicados aos circuitos de primeira ordem, que são eles: resistor, capacitor e indutor são puros, lineares e os valores das respectivas resistências, capacitâncias e indutâncias são constantes. Ou seja, eu não vou considerar nenhuma imperfeição ou nenhuma não linearidade desses três componentes. Vou considerar também que os fios que conectam esses elementos são condutores perfeitos, ou seja, resistências, capacitâncias e indutâncias nulas. E ainda vou considerar que todas as condições iniciais são nulas. É dizer mais ou menos assim: o meu capacitor está descarregado, o meu indutor está descarregado. Isso significa, a grosso modo, dizer que todas as minhas condições iniciais são nulas. Como quarto passo, é observar que o nosso equacionamento eu vou
encontrá-lo por meio da aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, como a gente já disse anteriormente. Para fazer isso, relembro um quadro apresentado no nosso último encontro, na nossa última aula, que me diz quais são as relações que existem entre tensão corrente e característica dos elementos para cada um desses elementos físicos. Então, poxa, como é que é a tensão? Como é que eu represento? Como é que eu calculo a tensão sobre um resistor? A tensão é igual a resistência vezes corrente. Como é que eu calculo tensão sobre o capacitor? Tensão sobre o capacitor é igual a 1 sobre a capacitância, que multiplica a integral da corrente. Tensão sobre o indutor. Indutância, que multiplica a derivada da corrente. E corrente segue a mesma ideia. Ou seja, eu preciso dessas expressões de tensão e de corrente para que eu modele o meu circuito. Qual é o resultado dessa aplicação? Ou seja, dessas características individuais de cada um desses elementos aplicadas a esse circuito RLC série. Bom, se a gente vai utilizar uma lei de Kirchhoff das tensões, a gente observa que neste circuito série, para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou somar as tensões sobre cada um dos seus elementos, tanto dos passivos quanto do ativo, considerando a polaridade de cada um destes elementos. Então, para alinhar a nossa equação já descrita e entender como ela foi descrita, o que a gente vai fazer? Partir deste ponto inicial. Então, mais resistência vezes corrente. Por que é resistência vezes corrente? Porque esse é o valor da queda de tensão sobre o resistor. Então, eu estou somando tensão. O que é tensão sobre o resistor? Resistência vezes corrente. Agora eu quero mais tensão sobre o indutor. Como é que é a tensão sobre o indutor? Tensão sobre o indutor é indutância vezes a derivada da corrente, LDI dt, mais, né, tensão sobre o capacitor, que é 1 sobre a capacitância da integral da corrente. E aí chegamos ao nosso elemento ativo, menos a tensão de entrada, tudo isso é igual a zero. Então, isso daqui nos diz que o comportamento deste circuito RLC série é descrito por essa equação diferencial, ou seja, uma equação que tem uma derivada, uma equação que tem uma integral. O que mais a gente consegue enxergar dentro desse circuito? Qual é a tensão de saída? Então, essa equação descreve o comportamento de todo o meu circuito e essa equação aqui descreve o objeto do nosso desejo, ou seja, a tensão de saída deste circuito, que é o nosso objetivo, que nada mais é do que a tensão sobre o capacitor. Então, aqui a gente tem duas equações que descrevem o comportamento desse sistema, certo? Bom, sabido isso, o próximo passo é aplicar a transformada de Laplace. Por quê? Porque como eu estou em busca da função de transferência, e eu sei que função de transferência é relação entre tensão, é relação entre variável de saída sobre variável de entrada, no domínio da frequência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a transformada de Laplace das minhas duas expressões no domínio do tempo. Então, eu vou pegar essa expressão, essa primeira equação que descreve o comportamento do sistema e vou aplicar a transformada de Laplace. O resultado é esse daqui. Esta nova equação, onde o que era uma integral vira um produto e o que era uma derivada vira um produto e o que era uma integral vira uma divisão, certo? Então, a grande sacada, a grande vantagem de se utilizar a transformada de Laplace para essa nossa aplicação, para essa nossa análise, é que, ao invés de se trabalhar com uma equação diferencial, ou seja, com uma equação no domínio do tempo, com derivadas integrais, eu passo a trabalhar com uma equação no domínio da frequência, ou seja, em S, com produtos e divisões. Faço a mesma coisa para uma equação, para a nossa equação de saída e encontro
esta equação também no domínio da frequência, certo? Bom, obtidas essas duas equações no domínio da frequência, o próximo passo é isolar as variáveis e dividir uma pela outra. Quais variáveis? Bom, por conceito, função de transferência é a relação que existe entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Ah, mas por que a tensão de saída e tensão de entrada? Porque a tensão de saída é a nossa grandeza, é a nossa variável de saída, o que a gente quer encontrar. E a tensão de entrada é a nossa variável de entrada, definido lá no início do problema. Então, isso daqui foi definido inicialmente. Como é que eu vou obter essa relação aqui, consequentemente essa relação? Bom, vou pegar essa nossa expressão aqui, isolar V de S, pegar essa outra expressão e isolar VO de S. Bom, quando eu faço a divisão desta variável aqui por essa, eu encontro algo desse tipo. É claro, desculpem, vou ter que fazer algumas manipulações algébricas dessa expressão e dessa expressão para encontrar algo como parecido com isso, mas sem grandes dificuldades. E daqui para cá, o grande objetivo foi fazer com que a constante que acompanha o s ao quadrado fosse uma constante 1, simplesmente para que ele se pareça mais, para que ela tenha o jeitão mais de uma equação característica. Outro conceito que trabalhamos em momentos anteriores, certo? Então, obtivemos o quê? A descrição, o comportamento, o modelo matemático no domínio da frequência do nosso circuito RLC série, certo? Bom, essa equação, essa função de transferência, se aplicada se utilizada por meio de ferramentas computacionais, como por exemplo o MATLAB, a gente consegue encontrar o comportamento desse sistema simplesmente aplicando algum sinal de entrada e vendo por meio do MATLAB qual é o seu resultado. Ou seja, a equação que a gente precisava para utilizar o MATLAB e observar o comportamento de um circuito RLC série, a gente já encontrou. A grande questão é que a função de transferência ela não é a única forma de se representar sistemas dinâmicos. Este sistema dinâmico, ou seja, este circuito RLC série, ele também pode ser modelado por meio da representação em espaço de estados. Neste caso aqui, por se tratar de um circuito de segunda ordem, são necessárias duas variáveis de estado para se descrever completamente a dinâmica do sistema. E aí, normalmente, por questão de praticidade, escolhe-se as variáveis de estado de acordo com a variável de saída. Então, quais são as minhas variáveis de estado? Normalmente adota-se x1 e x2. Poderia chamar de utilizar outra variável? Sim, pode ser utilizado. Essas são as variáveis que o nosso livro-texto utiliza. x1 como a primeira variável de estado e x2 como a segunda variável de estado. A minha primeira variável de estado, eu vou dizer que é a minha tensão de saída. E x2, ou seja, a minha segunda variável de estado, eu vou dizer que é a derivada dessa mesma tensão de saída, que é a minha primeira variável de estado, certo? Então, isso aqui é uma definição, eu escolho. E para neste nosso contexto, essa é a escolha mais comumente utilizada. Primeira variável de estado, tensão de saída, segunda variável de estado, derivada da tensão de saída. Bom, para continuar essa análise, o que a gente vai utilizar? As mesmas equações obtidas quando eu fiz a análise do circuito RLC série. Ou seja, a tensão de saída continua sendo a tensão sobre o capacitor e aquela equação utilizando a lei de Kirchhoff das tensões também continua sendo utilizada, certo? E aí o que a gente vai fazer? Só que agora eu quero tudo numa mesma equação. Eu quero que dentro de uma única equação eu tenha as minhas duas grandezas, tanto entrada quanto saída. Então, se eu derivar
a tensão sobre o capacitor e substituir nesta minha equação encontrada através da lei de Kirchhoff das tensões, a gente obtém uma equação diferencial como essa daqui, onde a gente pode observar que ela realmente é uma equação diferencial de segunda ordem, porque a gente vem dizendo isso, né, desde o início, que toda vez que eu tenho dois elementos armazenadores de energia, eu tenho um sistema e, consequentemente, uma equação de segunda ordem. Só que antes, lá na função de transferência, a gente ainda não tinha visualizado isso porque as equações estavam separadas. Bom, agora eu quero uma única equação diferencial que represente todo o meu sistema. Essa equação diferencial aqui faz isso. Como que eu obtive essa equação diferencial? Derivei a tensão sobre o capacitor e apliquei sobre essa equação diferencial. Quando eu substituí a derivada aqui dentro, o que a gente obteve foi esta nova equação diferencial. Bom, como a gente quer utilizar uma representação em função da variável de estado, o que eu vou fazer? Reescrever aquela equação, essa equação anterior, utilizando x1 e x2. Então, onde tem VO, eu vou substituir por x1. Onde tem a derivada de VO, eu vou substituir por x2. Ah, mas e se eu tiver a segunda derivada? Bom, eu vou substituir pela primeira derivada de x2. Por isso que, quando a gente olha para uma equação como essa daqui, espero que vocês tenham observado que esta grandeza aqui, ela está com um pontinho a mais. Então, se vocês olharem lá no livro-texto de vocês, quero que vocês, inclusive, já façam essa correção. Esse x2 que está lá, que seria uma segunda derivada, na verdade, ele é uma primeira derivada. Tá bom? Então, façam essa correção, por favor, lá no livro-texto. Certo? E aí, peço que confiram essa equação, se é isso mesmo. Porque eu fiz uma substituição de x1, de x2 e da derivada de x2 e isolei x2, ou seja, a primeira derivada da minha segunda variável de estado. Bom, além disso, além de ter já pronta essa equação onde eu tenho x1 e x2, eu preciso designar quais são as minhas variáveis de entrada e variável de saída. Lá do conceito de espaço de estados, a gente disse que normalmente a variável u representa a minha variável de entrada, que para o nosso sistema é a tensão de entrada, V de T, e que a variável y representa a tensão de a grandeza de saída, que no nosso caso é a tensão de saída, a tensão sobre o capacitor, que em variável de estado é x1, certo? Bom, então essa é a minha equação completa e essas são as relações entre variável de entrada e de saída com as minhas variáveis de estado, certo? Bom, a partir daí, e aí eu trouxe para cá essas equações anteriores, só para a gente ter na mesma tela, porque aqui a gente já conseguiu chegar no nosso sisteminha no espaço de estados, ou seja, a representação no espaço de estados do comportamento do nosso sistema RLC série, do nosso circuito RLC série. Como que eu consigo enxergar esta equação neste sistema? Bom, lembrando, né, que aqui é a primeira derivada e não a segunda, então eu teria apenas um pontinho aqui sobre x2. E eu vou enxergar esta equação aqui, em x2. Ah, mas quem que é x1? Bom, quando eu olho para um sistema como esse daqui, eu tenho que enxergar que esse primeiro elemento, ele é igual a essa linha multiplicada por essa coluna, mais este elemento multiplicado pela minha grandeza de entrada, correto? Quem é então x1 ponto? x1 ponto é igual a, ou seja, a primeira derivada de x1 é igual a 0 vezes x1, que é 0, mais 1 vezes x2, que é o próprio x2, mais 0 vezes u, que é 0.
Ou seja, por essa primeira linha aqui eu estou dizendo que a derivada de x1 é igual a x2. Faz sentido? Bom, se eu sei que x1 é igual a VO, a derivada de VO não é igual a x2? Então, a derivada de x1, que é o que está escrito aqui, é igual a x2. Então, essa primeira linha aqui é simplesmente a afirmação de que a derivada de x1 é igual a x2. Somente isso. E essa segunda linha aqui é exatamente esta equação que eu pedi para vocês conferirem. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer algumas manipulações matemáticas para conseguir enxergar essa equação. Se a gente der uma olhada, eu estou dizendo assim, ó, a primeira derivada de x2, que é esse elemento, ele é igual a menos 1 sobre LC, que multiplica x1. Tá aqui, ó, menos 1 sobre LC, que multiplica x1, que é esse termo, mais menos R sobre L. Tá vendo que tem um C sobrando aqui? A gente precisa dar uma conferida nesse C aqui. Menos R sobre LC vezes x2, que é esse termo aqui, mais 1 sobre LC vezes U. Quem que é U? U não é V de T? Logo, essa segunda linha é exatamente a representação desta equação. Ou seja, eu representei sob a forma matricial esta equação e a relação que existe entre x1 e x2. Essa é a primeira parte da minha representação em espaço de estados. E qual que é a segunda parte? É a minha variável de saída. Quem é y? Y, que é a minha grandeza de saída, é igual a VO, que também é igual a x1. Então, 1 vezes x1 mais 0 vezes x2. Pessoal, isso daqui, assim como isso daqui, é um produto de matrizes. Produto de matrizes, linha vezes coluna. Se esse é um vetor coluna, eu simplesmente multiplico esse elemento por esse, mais esse elemento vezes esse, certo? Se não se lembram, se não ficou claro no que diz respeito ao produto de matrizes, sugiro que deem uma olhada a respeito disso, tá bom? Bom, então essa é a representação no espaço de estados daquele mesmo circuito RLC série que a gente representou por meio daquela função de transferência. Ou seja, modelei matematicamente de duas formas diferentes o mesmo circuito, certo? Qual o desafio que eu lanço para vocês? Pegar o mesmo circuito RLC, quando eu digo mesmo, estou me referindo aos elementos, mas rearranjá-lo em paralelo e fazer e obter o modelo matemático, tanto a função de transferência quanto o modelo em espaço de estados. Fica aí como desafio para vocês se divertirem. Bom, todo esse modelamento que a gente fez, ele implica em se eu quero fazer algum tipo de teste, se eu quero fazer algum tipo de análise, eu preciso de apresentar qual é o meu sinal de entrada. A gente já viu que existem alguns sinais clássicos de teste, como, por exemplo, a função degrau, a função impulso, a função rampa. Então, esses são os nossos sinais de testes mais comuns. Mas, normalmente, eles são utilizados de acordo com o comportamento ao qual esse sistema será submetido. Ou seja, dá para a gente fazer a seguinte análise. Se um sistema estiver sujeito com grande frequência a variações bruscas de entrada, aquela função degrau é um bom sinal para se testar o circuito. O sinal impulso ele deve ser utilizado quando eu tenho grande impacto no sistema dinâmico, ou seja, quando eu tenho grandes variações de entrada desse sinal. Mas se essas variações são realizadas de maneira gradual, a função rampa pode ser um bom sinal de teste, certo? Então é só para a gente ter uma noção de qual sinal eu escolho, uma função degrau, uma impulso ou uma rampa. Vai depender da característica real do teu sistema. Se a gente aplicar cada uma dessas três respostas a esse nosso
sistema, olha o que eu vou obter. Se eu obtiver uma resposta, se eu utilizar uma entrada degrau, eu vou ter uma resposta como essa da esquerda. Se eu utilizar uma entrada como um impulso unitário, eu vou ter essa resposta ao centro. E se eu entrar com uma rampa, eu vou ter essa resposta à direita. Ou seja, o nosso circuito é um circuito estável por natureza, é um circuito estável por a característica dele, certo? Eu vou ter sempre uma resposta que tende ao valor da entrada ao longo do tempo, ou seja, a hora que eu passo daquele meu período transiente, passo para o permanente, ele tende a se estabilizar, correto? Bom, uma grande aplicação desses tais filtros RLC, desses tais circuitos RLC, são os filtros passivos, como a gente já disse anteriormente. Esse comportamento ele depende dos valores das resistências, capacitâncias e indutâncias envolvidas, né? Ou seja, das características dos resistores, capacitores e indutores. E vale lembrar que esses filtros de segunda ordem são mais próximos dos filtros reais, dos filtros ideais, são filtros reais, estão mais próximos dos filtros ideais por conseguirem reproduzir com maior fidelidade o comportamento do que eu quero, ou seja, o tal do filtro ideal. Por que é interessante dizer isso? Porque um filtro RC ou um filtro RL também implementa filtros passivos, certo? A resposta de um filtro de segunda ordem, ela depende de três fatores basicamente: do ganho, da sua frequência de canto ou corte e do fator de qualidade, que a gente vai dar uma olhadinha com um pouquinho mais de cuidado. Esse ganho do filtro ele é caracterizado por uma constante que amplifica ou atenua o sinal de resposta. Como a gente está falando de filtro passivo, normalmente esse ganho tem o valor 1. A frequência de corte ela é exatamente a frequência referência para o meu filtro, está relacionado ao valor da frequência que eu quero permitir a passagem do sinal ou não quero permitir a passagem do sinal. Por isso a gente chama de frequência de corte. E o ganho de qualidade controla a forma da resposta na transição da banda passante para a banda de rejeição, certo? Bom, em números, a gente pode obter a frequência de corte através da relação entre a indutância e a capacitância, e o ganho de qualidade, a relação envolve inclusive a resistência do nosso circuito RLC. Tá? Lembrando que a gente está implementando um filtro passivo utilizando um circuito RLC série, certo? Bom, dá para a gente fazer a seguinte consolidação. Eu consigo implementar um filtro passa-baixa utilizando o mesmo circuito RLC série, porém eu vou ter diferentes funções de transferência e tenho que, para cada filtro desse, calcular o valor do meu fator de qualidade da minha frequência ômega zero, tanto para o passa baixa, quanto para o passa alta, quanto para o passa faixa ou banda passante, quanto para o rejeita faixa ou denominado banda de rejeição, certo? A gente acaba observando que os valores do ganho são sempre iguais a 1, como eu falei, porque trata-se de um filtro passivo, e eu calculo da mesma forma a frequência para cada um deles. Qual que é a diferença então entre cada um desses filtros, se eles são iguais, né, tem os mesmos elementos, calcula-se os seus parâmetros da mesma forma? Qual é a diferença entre eles? A diferença básica é onde está a tensão de saída. Onde é que eu vou extrair o meu sinal? Se a gente observar, no passa baixa é sobre o capacitor, no passa alta é sobre o indutor, no passa faixa é sobre o resistor. E se for o rejeita faixa, é entre o resistor e o indutor, correto? Então, basicamente, a diferença entre eles é onde eu extraio a tensão de saída, ou seja, o sinal filtrado, ok? Bom, em relação aos nossos filtros RLC, era isso. Eu gostaria só de lembrá-los da importância e necessidade da realização da leitura das seções do livro-texto, a resolução das atividades diagnósticas e atividades de aprendizagem no AVA e, no livro-texto, a resolução das situações problema e exercícios no Faça Valer a Pena. Na pós-aula estão disponíveis as orientações quanto às atividades avaliativas,
referentes a essa sessão. E as dúvidas podem ser encaminhadas via link do Google Form, disponíveis no AVA da disciplina, na pós-aula da sessão em estudo. E não menos importante, lembrem-se da realização dos exercícios do desafio nota máxima. Agradeço aí a atenção de todos, bons estudos e até mais.